Rapaziada, o Guto Ferreira deu uma entrevista coletiva aí. Eu gostei, né? Em alguns pontos ali. Mostra que é um cara de outro nível. Mostra que é um cara que vai sim fazer esse time do Remo jogar. Não tenha dúvidas disso, tá? Eu falei pra vocês que eu tô tranquilo em relação à questão de rebaixamento justamente por isso. A preocupação vem, como qualquer outra preocupação, mas não acredito que o Remo vai brigar na parte de baixo da tabela. Mas sim, o Guto Ferreira vai ter muito trabalho pela frente. Não é simples, não é só chegar, montar o tabuleiro ali, vai colocar as peças, vai, joga, resolve lá o jogo. Não. Ele vai ter que fazer um trabalho ali psicológico, físico e tático nesse time. Não tenha dúvidas disso. O Antônio Oliveira acabou com praticamente tudo um trabalho que o Daniel Paulista fez. E o Guto Ferreira agora chega para tentar ajudar isso. Primeiramente, eu quero aqui falar um pouco sobre Antônio Carlos Teixeira, conhecido popularmente e por todos os torcedores do Clube do Remo como Tonião. Hoje, senta na cadeira de presidente do Clube do Remo. Mas eu não sei, sinceramente, se ele toma todas as decisões como ele disse lá. Gostei, inclusive, tá, Tonião? Gostei, inclusive, tô aqui para te fazer um elogio. É assim que tem que ser. Quem manda aqui sou eu, pô. É uma pena que na prática não parece que não é muito bem assim. Mas tudo bem, tudo bem. Ele mandou um recado, inclusive, aí. Eu acredito que foi pra gente, né? Eu acredito que foi pra gente. Falou que a gente. Tem uma coisa que eu não concordo, viu, Tonião? É que a gente tumultua o ambiente. Não, ninguém aqui tumultua o ambiente. Se eu quisesse tumultuar o ambiente do Remo, eu tava durante essa semana toda tumultuando o ambiente aí. Se eu quisesse fazer isso que você tá falando, se eu fosse tão mau caráter, eu não teria comprado o ingresso para ir pro jogo domingo. Eu vou pro jogo domingo, Tonião. Eu vou pro jogo domingo. Não é o fato de eu te criticar, de eu criticar suas atitudes como presidente do maior clube da Amazônia, que eu não vou deixar de torcer para que você faça as coisas certas. Ninguém torceu mais para que o Marcos Braz desse certo no Remo do que eu. Eu torci pra caramba e continuo torcendo. Continuo acreditando que o Braz possa fazer um trabalho diferente, mas as credenciais dele, deixadas no Remo recentemente, são credenciais ruins. Aí você vem e diz que nós, torcedores do Clube do Remo, nós, torcedores que trabalhamos aqui, principalmente a galera, né, que trabalha ali com redes sociais, com trabalho de comentários, você vem e fala que a gente quer tumultuar? Não. Era para você ter ouvido a gente. A maioria, eu acho que 90% dos torcedores pediram para você demitir o grandioso Antônio Oliveira naquele empate vexatório contra o Botafogo de Ribeirão dentro de casa. O Guto já estava desempregado ali, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas parece que o Guto já estava desempregado ali. E o Guto, que hoje está sentando na cadeira como técnico do Clube do Remo, poderia não estar no Remo hoje. Ele poderia ter sido contratado pelo Vila. É que o Vila optou por um cara mais novo, um cara mais jovem. Mas ele poderia ter sido contratado pelo Vila. Ele não foi contratado. Que bom que ele foi contratado pelo Clube do Remo. Que bom. Agora, se você tivesse ouvido os torcedores, você não estava passando por isso. Não tinha momento ruim dentro do clube. Não tinha mesmo. Nós avisamos. Era para você ter ouvido a gente. Se agora a situação está ruim, tem pessoas, inclusive, colocando em xeque, eu sou uma delas, a sua autoridade dentro do Remo, é porque você deu margem para isso. Desculpa, meu velho, mas é isso, cara. Mas eu vou continuar torcendo desesperadamente e preocupadamente para que vocês façam um grande trabalho aí, para que o Guto consiga as 3 vitórias. O meu objetivo agora é 3 vitórias. De preferência nos 3 próximos jogos. Pega CRB em casa, Operário fora, 2 adversários de meio de tabela que estão ali disputando ponto a ponto com o Remo, e depois enfrenta o Atlético Paranaense em Belém. Se vencer o CRB e vencer o Operário, o jogo contra o Atlético vai ser uma guerra. 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará. Vai por mim. Outra coisa, se um técnico não está dando certo, não, demite. Porque o trabalho do Antônio Oliveira não era ruim há 2 rodadas atrás, não. O trabalho do Antônio Oliveira já era ruim desde o jogo contra a Ferroviária. Aquela derrota ali, ela foi um aviso, um alarme para você. Você não quis dar ouvidos. O Remo ganha da equipe do América jogando o pior futebol que eu tinha visto alguém vencer uma partida.
É possível jogar mal e vencer um jogo. Aquele jogo contra o América prova isso. Depois o Remo empata com o Botafogo. Aquele empate contra o Botafogo ali foi crucial para você demitir o cara. Você não fez isso. Pagou para ver. Se foi você de fato que tomou essa decisão, você cometeu um erro maior ainda do que o Braz. Porque o Braz chegou acreditando que um técnico que tá mal das pernas pode dar a volta por cima. No Remo isso nunca aconteceu. Não que eu lembre. Me fala um técnico que tava mal pra caramba, do nada ele deu a volta por cima e ganhou as coisas. Não teve. Tá mal. Tá numa curva ascendente ali, né? Descendente, perdão. Ascendente é subindo. Uma curva descendo, descendente. Demite o cara, pô. Demite o cara. É isso. Sobre o Guto Ferreira, eu gostei muito do que ele falou, cara. Porque, primeiro, ele enalteceu o Remo, né? Claro, tem que enaltecer, ninguém é maior que a instituição. Falou sobre a torcida do Remo, que o que torna o Remo o maior clube do Norte é justamente a sua torcida. É justamente o fato de você ter a maior torcida, né? Um clube que qualquer jogo, se o Remo jogar com o ET de Varginha, lá em Varginha, vai dar torcedor do Remo lá. Pode ter certeza disso. Não tô falando isso aqui baseado em achismo da minha cabeça, não. Tô falando baseado em fatos. Em jogos que o Remo jogou fora de casa e deu torcedor. Então um clube desse não é um clube pequeno, é um clube grande. E o Guto Ferreira sabe que o Remo é a oportunidade dele para ele voltar para o mercado superior ali e principalmente o mercado de Série A. E ele falou uma coisa que eu gostei pra caramba. Eu gostei muito do que ele falou. Eu vim para o Remo porque há uma possibilidade aqui de acesso e nós vamos lutar com isso. Ele foi honesto, disse que é muito difícil, mas falou que não é impossível. E não ficou contando um monte de mentira, o time não sei o que e tal. E não falou mal do trabalho do Antônio Oliveira, mostrando que é profissional. Ele não vai fazer isso. E a partir de agora, nós não podemos mais colocar o trabalho do Antônio Oliveira que já passou. Esse cara já é passado. Ele não volta mais a treinar o Remo. Se Deus quiser, não volte mais a treinar o Remo. E agora nós temos o Guto Ferreira à frente do clube, que pode fazer um trabalho bem melhor. Ele disse que as circunstâncias do time, as circunstâncias do adversário, vai fazer com que ele coloque um time para ter posse de bola ou não. Isso quer dizer o quê? Como eu interpretei essa frase do Guto Ferreira? Que ele estuda adversário por adversário. Isso mostra que ele é um treinador de um nível muito bom, assim como o Daniel Paulista. O Daniel Paulista, ele estudava adversário por adversário. Ele montava o Remo de acordo com o adversário que ele ia enfrentar. E dava certo. Não dava certo? O Remo não ganhava os jogos? O Remo não ganhou o América dentro de casa fazendo isso? O Remo não ganhou o Coritiba dentro de casa? Nunca tinha vencido o Coritiba. Essa temporada foi a primeira temporada que o Remo passou um campeonato inteiro sem perder para o Coritiba. O Remo empatou lá e ganhou aqui. Agora é o Coritiba que vai ter que ganhar do Remo nas próximas vezes. Não é mais o Remo. Tá certo que manteve a freguesia contra outras equipes, como o Criciúma, por exemplo. E por falar em Criciúma, eu queria muito aqui dar uns parabéns ao Eduardo Batista. Eu sei que é um outro clube, inclusive é um adversário nosso no campeonato, mas o Eduardo, primeiramente, merece. Você merece, Eduardo. Você merece. Sabe por que você merece, cara? Porque você foi homem. Quando você assumiu o Remo com 3 rodadas, sabendo que a vaca tinha ido pro brejo, e não se importou em ter um rebaixamento nas suas costas. Que aquele rebaixamento ali, por mais que você seja o treinador naquele momento, mas você não tenha o mínimo de culpa ali. Eu tenho absoluta certeza que se você chega ali, faltando 7 rodadas para terminar o campeonato, a gente não tinha caído. Você tinha dado um jeito no time. Tanto é que depois você ganha uma Copa Verde de maneira invicta. E você cai, né, de uma certa forma, sem perder os 2 últimos jogos, empatando. Ele tinha dado um jeito naquele time, só que foi muito pouco tempo. E ele em nenhum momento saiu magoado, até porque o torcedor abraçou ele. O torcedor entendeu que ele não teve culpa naquele rebaixamento. Trabalhou no Novo Horizontino, 2 temporadas, brigou pelo acesso lá, né? Brigou pelo acesso. Inclusive não subiu nenhuma das 2 por infelicidade, que ano passado acho que foi o saldo de gols que definiu o 4º colocado, que foi o Sport. Ele não conseguiu o acesso, infelizmente. Acontece. E agora ele é o líder do campeonato com um time com Boraz e Nicolas. O líder do campeonato. É um excelente treinador. Um excelente profissional. Uma excelente pessoa. Espero que um dia você volte a treinar o Remo. Porque eu sei que você ama esse clube. Você gosta muito do Remo. Você se identificou com a instituição. A torcida gosta muito de você. O dia que você pisar aqui novamente, tenho certeza que o torcedor vai te acolher de braços abertos. Ao lado do Bonamigo, é sempre um técnico bem
bem quisto e bem-vindo no Remo. O Santana também. O Santana não saiu do Remo pela porta dos fundos, não. O Santana saiu do Remo pela porta da frente, né? Então, parabéns ao ao Eduardo Batista, né? Parabéns a ele. Sujeito homem, competente e que tá conseguindo aí colocar o Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. E é isso, cara. Time que quer subir não perde para time pequeno. Não perde para time que tá lá embaixo na tabela. Vocês querem apostar quanto? Querem apostar quanto comigo que o Criciúma vai passar o carro na mucura? Vocês querem apostar quanto comigo aqui? Eu aposto com qualquer mucurento. Com qualquer um. Que o Criciúma não vai vacilar lá. Pode empatar. Perder não perde pra mucura em casa. Duvido. Deu dó. Time que ganha do Coritiba fora, gente. Um jogo crucial ali pela liderança. Você acha que vai perder pra mucura? Com o Nicolas babando. O Nicolas deve estar. A baba do Nicolas deve estar descendo aqui assim, ó. Aqui na boca, aqui, ó. Doido pra meter gol na mucura, cara. Doido. Vocês acham que o Nicolas, do jeito que ele saiu daqui, ele não vai comemorar. Não comemorar é uma outra história, mas que ele não quer fazer gol na mucura, é o ego do cara, meu parceiro. O ego do cara deve estar florado, ele deve estar agoniado, moleque, pra meter 2, 3. Mas é isso, cara. Parabéns, Eduardo Batista. A gente falou um pouco do Guto Ferreira, falamos também do Tonhão, né? E vamos torcer, cara. Tonhão, ninguém tá torcendo contra você não, parceiro. Você tá no Remo. Você tá no Remo. Depois que você sair daí, eu não quero nem saber. Você pra mim vai ser igual o Fábio disso. Não quero nem saber o que vocês fazem. Mas hoje você tá no Remo. E hoje eu vou torcer muito para que você consiga colocar esse clube no caminho certo. Ou pelo menos não rebaixe o Remo, né? Pelo menos isso. Esse jogo contra o CRB é crucial. Nós vamos ganhar, pô. Nós vamos ganhar o CRB em casa. Vamos ganhar. Até porque eu vou pro jogo. Então... Mas falando sério, gente. Temos que ter pensamento positivo. A gente sabe, o time tá mal, joga mal, tem jogadores ali que tem condições ali precárias hoje no time, né? Mas temos que acreditar que esse time possa evoluir no campeonato ainda. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, o que você achou da entrevista do Guto Ferreira. Se vocês quiserem que eu reaja a essa entrevista, deixa aqui nos comentários, tá? Posso trazer lá no canal Assis lá, mais tarde, a reação pra vocês. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.